sou o Vinícius. Eu sou o Danilo, boa noite a todos. A gente vai mostrar para vocês agora como é que ficou o nosso projeto da rodovia e do aeroporto. Bom, esses são nossos tópicos aí do primeiro trimestre, né? Local de implantação do nosso aeroporto e via de acesso, né? Que vai ser na Itabaiana, Sergipe. A justificativa, né, de implantação do nosso aeroporto, né? E aí fala também um pouquinho dos impactos sociais, regionais, né? Geração de empregos, atração de investimentos públicos, né, e privados, estímulo ao turismo regional, enfim. Aqui a gente mostra no Google Earth, né, o local de implantação aí na visão de cima do nosso aeroporto, que é algumas vistas mais aproximadas com os relevos, né? Aqui mostra a área inteira com relevo total, mais uma imagem mostrando isso. E aqui no diagnóstico que fizemos, né, de movimentação de terra, haverá necessidade aí de movimentação de terra. E fizemos também um estudo dos ventos, né, que é predominante aí na maioria do ano aí pro leste. Fizemos também um estudo de impacto ambiental, como vocês podem ver aqui, diagnóstico ambiental, principais impactos, né? Poluição que vai ter um impacto no sistema viário, enfim. E aqui os animais também que vivem na região e vão acabar aí fatalmente sofrendo com esse impacto. Aqui é a nossa planta de situação, é um croquis inicial e análise de viabilidade da área, né, com relevo, vegetação, hidrologia, vizinhança, fauna e flora, as medidas, né, de mitigação que vamos ter que tomar, os relevos aqui com as suas alturas, né. Aqui já os relevos também que nós fizemos no AutoCAD. Fizemos a divisão em três partes, né, A, B e C, das malhas e os cálculos aqui embaixo das alturas dele. Cálculo das cotas dos piquetes aqui também, cálculos relacionados a isso. As malhas já com dimensionamento, né, e os cálculos já dimensionados. E a fórmula que nós usamos aqui também é D vezes Z dividido por D. Aqui pelo AutoCAD também. O nosso cálculo de cota de compensação. E os nossos cálculos aqui de volume de corte e aterro. O eixo A, eixo B e as estacas aqui também. Os cálculos das estacas. E o eixo C. E as estacas de E6 e E7. E E7 e E8 também, né? Agora o nosso caderno técnico aí do segundo trimestre, né, que são os tópicos relacionados a ele. Classificação da nossa rodovia, né, todos os levantamentos iniciais aí do projeto. Classificação da rodovia, definição de demanda dos veículos, justificativa, né, levantamento de dados iniciais, ângulo central, comprimento do trecho, a espiral, os cálculos aqui relacionados a isso, obtenção do XS, YS, enfim, todos os cálculos relacionados a isso aqui. Um croquis aqui também da nossa curva, né, com os dados aí, as cotas, e uma visão aqui alta do Google Earth. Então, nós temos uma ideia aí mais ou menos de como que vai ficar a nossa curva. Mais uma imagem relacionada a isso. E o levantamento de dados aí para o início de dimensionamento da nossa curva. Ângulo central, nosso PI. E após isso o dimensionamento da superelevação e superlargura da pista, né? Alguns cálculos relacionados aqui também da superelevação, os cálculos de SN e TS, a distribuição da superelevação, né, que nós fizemos, alguns cálculos relacionados às estacas também. E aqui uma visão da nossa curva, né, já com as porcentagens aqui de SN até TS, TS, TSC, esses 4% aqui
que são padrão, né? Que vai ficar até aqui o final, depois a gente espelha até o SN. Pessoal, agora a gente vai falar um pouco do pré-dimensionamento das peças estruturais que compõem a nossa ponte, laje, vigas e pilares. Aqui a gente começa com um pré-dimensionamento da laje. O nosso vão a ser vencido é de 40 metros, né? A nossa ponte ela vai transpor um rio que tem na região, e o vão a ser vencido é de 40 metros. Aqui mostra um pouco dos cálculos, né, das cargas atuantes na nossa laje. Aqui é o pré-dimensionamento das nossas vigas longarinas, um pouco aqui dos resultados obtidos no F2, as cargas atuantes nas vigas, as vigas transversinas, os resultados obtidos aqui no F2, das forças, né? O pré-dimensionamento dos pilares. Aqui é o projeto gráfico de como ficou aí a nossa ponte, as vigas, os pilares. E aqui a gente já entra no dimensionamento da área de aço da nossa laje. Aqui tem alguns cálculos aí, o coeficiente lambda, momento fletor, altura útil. Aqui mais um pouco dos cálculos, a bitola que a gente adotou, o espaçamento, aí armaduras máximas e mínimas. Aqui quantidade de barras, a quantidade de barras aqui para os 20 metros, né? A nossa ponte, ela foi, como vão a ser vencido, de 40 metros, a gente dividiu ela em duas porções de 20 metros, né? Então, a gente fez o dimensionamento para uma peça que vai se duplicar aí para as duas porções, né? Os pilares, as vigas, o tabuleiro. Aqui a gente tem a bitola do nosso aço, das nossas armaduras, né? A gente usou aí um fio de 12,5 mm com um espaçamento de 12,5 centímetros, deu um total de 160 barras na direção X. Aqui o detalhamento das armaduras, né? Como elas vão ficar dentro da peça. Aqui mostra mais a quantidade de barras, o fio. E agora aqui a nossa armadura longitudinal na direção Y. Aqui tem os cálculos, né, sobre espaçamento, tudo. A gente chegou em 103 barras com um fio de 12,5 mm com um espaçamento de 16,5 centímetros. Aqui o detalhamento, a nossa laje armada em cruz, né? Então aqui está o detalhamento das armaduras na direção Y, como elas foram dimensionadas dentro da peça. A gente chegou em 103 barras, um fio de 12,5 mm com um espaçamento de 16,5 centímetros. Aqui é o dimensionamento da área de aço das nossas vigas longarinas. Aqui um pouco dos cálculos, né? Altura útil, momento de cálculo, armaduras mínimas e máxima, área de aço, as armaduras longitudinais aqui, armadura de tração positiva, o espaçamento horizontal, o espaçamento vertical, os cálculos. Aqui a gente tem a quantidade de barras para as nossas armaduras positivas, um fio de 40 mm, né? Um total de 10 barras com fio de 40 mm, um espaçamento de 6,40 centímetros. Tem também aqui, a gente usou 7 barras com fio de 20 mm, com um espaçamento de 9,10 centímetros. Aqui o detalhamento de como essas armaduras foram dimensionadas aqui dentro da peça, dentro da nossa viga, as armaduras positivas, negativas, quantidade de barra. Agora a gente vai falar um pouco da nossa armadura de pele. Aqui tem os cálculos, né, que a gente usou para chegar na determinação da quantidade do fio que a gente usou, né? Então a gente usou 8 barras com um fio de 12,5 mm com espaçamento de 20 centímetros. Aqui está o detalhamento de como essas barras foram dimensionadas dentro dessa armadura.
Aqui tem os cálculos, né, sobre os estribos, força cortante, resistente do projeto, tudo que a gente calculou para poder chegar na quantidade exata de estribos que usaríamos nessa peça. Aqui é os cálculos do espaçamento máximo dos estribos, né? A gente chegou aqui num total de 333 peças de estribos para essa armadura, com um fio de 8 mm, um espaçamento de 6 centímetros entre elas. Aqui mostra o detalhamento dos estribos, né, como eles foram dimensionados dentro dessa peça. Agora a gente vai falar um pouquinho da área de aço dos pilares. Aqui, né, tem os cálculos mostrando as bitolas, o que a gente adotou, os espaçamentos entre as barras longitudinais, a quantidade de estribos que foi dimensionado para essa peça, né, um total de 42 estribos. Aqui a gente fala um pouco mostra como que está dimensionado esses estribos, né, nas armaduras longitudinais aí do nosso pilar, a quantidade de estribos. E aqui a gente começa a falar um pouco do aeroporto, né? Esse aqui é a nossa pista, é o nosso lado ar, né? Então aqui a gente tem a nossa pista principal, faixa de pista, nossa reza, todos os elementos que compõem essa área. Aqui o dimensionamento, os cálculos que a gente usou para chegar nessas dimensões, pista de taxiamento, parte de aeronaves. Aqui é o nosso lado terra do nosso aeroporto, todas as áreas. Aqui tem uma legenda indicando o nosso embarque, check-in, espaço de bagagem, todos os elementos que compõem essa área. Aqui foi o dimensionamento usado, né, os cálculos que a gente usou para chegar nessas áreas. Aqui também a gente fala um pouco aí do dimensionamento, sanitário, quantidade de sanitário, né, 6 sanitários masculinos, 6 femininos, áreas de concessão, estacionamento, que foi dimensionado para um total de 1000 vagas. E é isso, pessoal, o nosso projeto ficou dessa forma. Espero que a gente tenha atendido aquilo que foi pedido aí pelo professor, e até a próxima.